Bem-vindos ao nosso quarto episódio. Novamente, Matheus Delbon aqui, trabalhando com a gente o curso sobre o Triângulo de Design de Políticas Públicas. Nesse momento, a gente vai explorar o terceiro eixo, que é o organizacionalmente implementável. Matheus, novamente, gostaria que você iniciasse explicando conceitualmente esse eixo. Vamos lá. O terceiro eixo do Triângulo de Políticas Públicas, que é organizacionalmente implementável, né? É um eixo muito importante porque, em linhas gerais, vou dar conta, minha organização, meu órgão, minha prefeitura, dá conta de fazer isso, ele é implementável no contexto municipal, porque não adianta eu ter soluções tecnicamente corretas, ter todo o apoio político, mas não dá conta de fazer. Esse acho que é o elemento mais frustrante de uma política pública, porque aí você entra num looping, né, de tentar arrumar, de tentar criar a estrutura organizacional suficiente no meio do projeto. E eu acho que não tem nada pior do que isso, porque isso vai gerar atraso suficiente. Como a gente falou, 4 anos passam muito rápido, voa o tempo e você não consegue mapear qual foi o problema. E aí vamos licitar um novo contrato para ter uma empresa para nos ajudar nisso, ou vamos abrir concurso público para aquilo, ou o que é pior, vamos pôr um comissionado numa função operacional. E aí você entra em ilegalidade, porque o concursado não sabe fazer, e muitas vezes tinha que ter feito um treinamento antes. Então, o organizacionalmente implementável é isso. A minha estrutura dá conta de fazer, eu tenho capacidade organizacional, eu tenho os meios necessários, eu tenho os recursos, não só recursos financeiros, humanos, operacionais, físicos, ambiente na sociedade, porque a gente falou, vou fazer uma política de gestão por OS. Mas a Santa Casa da minha cidade, ela consegue hoje gerenciar, além do hospital que ela gere, mais uma UBS, né? 3 UBS, 2 UPAs, né? Vai ter capacidade organizacional? A ideia é boa, a ideia é validada, né? São Paulo faz, a cidade de São Paulo, por exemplo, Santa Marcelina, o Albert Einstein, mas e a Santa Casa da minha cidade? Vai conseguir fazer? Então, isso vale para qualquer política pública. Então, e o que é mais complicado é que o que a gente vê na prática, esse eixo do organizacionalmente implementável só é medido quando a política começa a acontecer. Então não se faz essa fase prévia do design e faz questionamento. Como a gente falou lá no segundo episódio, de ter mais de uma solução técnica. Então muitas vezes a melhor solução técnica, lindo, mundo do ideal, eu não consigo fazer. Se eu já identificar isso agora, eu já vou para a segunda solução técnica viável. Então, por isso que é muito importante fazer essa análise ainda no papel. Porque vamos lembrar, o que desse curso inteiro de design de políticas públicas? Para que a gente identifique a melhor política pública viável do ponto de vista do equilíbrio dos 3 eixos, ainda na fase de planejamento. Porque não há nada pior do que começar a fazer e que não deu certo. Porque você começar uma política pública tecnicamente correta, mas não na melhor solução, depois não organizacionalmente, você já perdeu 2 anos. Aí você vai começar do zero de novo. Ou você vai sair a caça às bruxas, normalmente vai às caças bruxas. Por que não foi? Foi fulano, foi Beltrano, ou foi tal órgão? Então, esse eixo que é interessante ser visto ainda no momento de design, né, para você ver se tem capacidade operacional. E aí é importante você alinhar toda a sua estrutura, humano, político, financeiro, né, para você muitas vezes descartar já uma das soluções técnicas. Excelente. E nos desafios, assim, pensando na implementação, o que você pontuaria? Eu acho que o principal desafio é fazer um mapa da minha capacidade, né? Então, você tem que lidar assim, quanto de recurso eu tenho para esse projeto? Fazer isso antes, você senta com a sua contabilidade, com o financeiro, estima esses custos e estima de forma consistente, de forma segura, prevendo que algo pode dar errado. Explica, por exemplo, se você é uma política que vai trabalhar, por exemplo, recursos humanos, vamos supor que é uma reforma administrativa, sentar com o RH e falar assim, nós vamos fazer uma avaliação de desempenho. Legal, eu tenho quem aplica essa avaliação de desempenho? Eu vou conseguir aplicar, eu vou conseguir ver, não, eu não tenho, então talvez eu vou ter que treinar esse pessoal, vou contratar uma empresa terceirizada para fazer, ou eu vou implementar a avaliação de desempenho de uma forma mais gradual, para que eu possa ir formando aos poucos esses servidores, que é o que a gente tem feito muito nas reformas da Evoluta, deixando isso de uma forma bem lenta, porque, por exemplo, é algo que avaliação de desempenho, está lá na Constituição, para a gente dar um exemplo clássico. Emenda 19, uma obrigação dos municípios. Aí vem e faz uma lei linda, pega ou copia uma lei federal, ou copia de um estado rico, da federação, ou um grande município,
e 200 itens a serem avaliados, delta de aproveitamento, por exemplo, presteza, como é que eu meço presteza? Né? Aí você vem vários itens. Aí você pergunta assim, tá, mas eu tenho uma comissão? Quem vão ser essa comissão? Ah, não, eu montei a comissão. Eles vão ter tempo? Né? Então, e aí o que acontece é que vira letra morta. E aí o que acontece? O Ministério Público vem, o Tribunal de Contas aponta, cadê a avaliação de desempenho? Ela está acontecendo? E o que é mais engraçado, o Tribunal de Contas, o Ministério, nesse caso, ele não vai entrar por enquanto ele não entra no critério, por exemplo, se a avaliação de desempenho é a melhor possível ou não. Ele quer saber se tem e se está acontecendo. Então, muitas vezes é melhor fazer uma avaliação muito mais simples sobre critérios objetivos. Eu estou avaliando o quê? Assiduidade, só se faltou ou não faltou, pontualidade, chega ou não chega no horário, nível de advertência, tomou ou não tomou advertência no período, houve atraso na entrega, por exemplo, que tem que entregar algum relatório, alguma coisa, nível de atraso, algo muito fácil de ser medido, você já tem uma avaliação. Então, olhar a estrutura organizacional faz entender o ritmo como que ela vai acontecer, e muitas vezes você opta por uma solução mais simples, e é justamente nesse eixo que normalmente as soluções tecnicamente corretas mais, vamos dizer assim, perfeitas, as mais bonitas, vão naufragar. Porque ele é lindo, mas eu não tenho estrutura. Então você volta lá para uma segunda opção, né, para dizer essa é implementável ou não. Tratando agora dessa identificação, essa mensuração que você trouxe, como o gestor pode avaliar e, de certa forma, até melhorar a capacidade organizacional do seu município? Tem algumas técnicas de administração que dá para usar, dá para fazer isso. Então a gente vai aqui dar alguns exemplos. Então a gente sugere que os nossos alunos aprofundem um pouco nessas técnicas. A primeira, por exemplo, é uma análise de SWOT. É um nome bonito para dizer, você vai fazer um quadrado e você vai mapear suas ameaças, suas fraquezas, suas oportunidades e as suas virtudes, né, as suas forças. Então você vai saber, olha, eu tenho força nisso. Então fica mais fácil eu criar uma política pública utilizando melhor aquilo que eu já sou mais forte. Se eu tenho fraqueza nessa e nessa área, isso já me daria um mapa para dar um olhar. Então eu vou pegar aquela política pública e fazer uma análise de SWOT sobre o assunto. Então quem tiver interesse, pesquisa um pouquinho. Se entrar na internet vai entender como montar uma análise de SWOT, e aí você já vai analisar as fraquezas e as ameaças. Por quê? Se eu tenho as ameaças definidas, eu já consigo ter um plano de contingência para aquela ameaça. Se eu tenho uma ameaça, por exemplo, que é baixa qualificação dos meus servidores, eu vou investir em qualificação prévia. Então, antes de eu iniciar minha política pública, eu tenho que dar um treinamento. Por exemplo, nova lei de licitação, está tirando o sono de muita prefeitura. Mas se eles fizerem essa análise das fraquezas, qual é a minha fraqueza? É falta de pessoal? Se a minha fraqueza for falta de pessoal, eu tenho que concursar mais gente. Né? Se a minha fraqueza for, eu tenho pessoal, mas ele não domina a nova lei, é treinamento. Né? Então, são N formas. Quais são meus pontos fortes? Meu ponto forte é que eu tenho um bom sistema de informatizado. Então, vou chamar esse fornecedor desse sistema para saber se ele pode me dar o treinamento, aproveitar os pontos fortes, né, para minimizar as ameaças e tentar focar naquilo que a gente é forte. Né? Porque é muito melhor eu criar uma política pública alinhada com a minha virtude do que tentar anular todas as fraquezas. Então, aí de repente eu vendo as forças, falo, por que nós não vamos usar aquela outra solução tecnicamente correta que se ajusta melhor a esse ponto? Fica mais fácil do que essa primeira solução que a gente tinha pensado. Então, isso já vai dar o norte. Outra ferramenta interessante é benchmark, que é simplesmente se comparar com outros municípios. Então, se determinada política pública, que a gente estava tentando copiar do Estado, da União, mas vamos fazer um benchmark. Será que uma cidade com as características próximas da minha já tentou implementar? Né? E, gente, parece bobagem, mas assim, é raro o governante, o secretário, que liga para o outro colega da outra cidade para perguntar, olha, foi você que implementou isso, como que você conseguiu, quais os principais problemas, o que aconteceu? Ele fala, nem tenta, se funciona em cidade grande ou não funciona aqui, porque rodovias não estão interligadas, enfim, você consegue entender a situação. Então, é um outro ponto você fazer um benchmark, perguntar, porque muitas vezes vão surgir pontos, aqui deu certo, mas nós tivemos que ajustar aqui e aqui. Opa, já ajustamos no projeto. Já fica algo muito mais simples e definir essas estratégias, né, para todo o desenvolvimento de pessoal. No brainstorm, a gente volta lá à primeira reunião, e a gente vai ver que muito do triângulo a gente já obtém na primeira reunião, a gente já vai ter esses pontos de melhoria. Então, muitas vezes eu vou ter que dar passo para trás, resolver meu problema organizacional primeiro, criar a estrutura para que acontecer, para depois caminhar.
ou, se for uma lei, ter uma disposição transitória que preveja essa fase de ampliação da capacidade operacional ou de ajuste dela. Outro ponto importante, hoje em dia, é a tecnologia. Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de processos automatizados. Então, você, com a modernização, muitas vezes você fala, olha, com a modernização eu consigo, eu não tenho capacidade com essa estrutura tecnológica. Então, às vezes você primeiro vai licitar, vai buscar no mercado, fazer um estudo técnico preliminar, ouvir soluções de mercado tecnológico. Fala, não, realmente existe solução no mercado, se a gente tiver essa solução, nós vamos conseguir aumentar nossa capacidade organizacional. Então, vamos primeiro fazer isso para depois fazer a política pública acontecer, né? E, como a gente sempre falou, ter uma cultura de aprendizado desenvolvida. Se você não tem uma cultura de aprendizado, você não vai conseguir fazer novas coisas. Você vai criar novas políticas que vão acabar gradativamente voltando ao que era antes. Então, ter uma cultura de melhoria contínua, né, é importantíssimo para que você possa ter algo organizacionalmente implementável. Muito bom, ótima contribuição. Nesses 20 anos de carreira, Matheus, eu acredito que você viu o nosso segmento se transformar, tanto em ferramentas, tanto em sistematização de trabalho. Você até listou as inteligências artificiais, outras ferramentas mais tecnológicas, análise SWOT, que é uma sistematização mais consolidada, mas o que você diria assim, para a gente em relação a a contribuição dessas ferramentas digitais, as ferramentas mais modernas, dentro do segmento que apoiaria o gestor nesse momento? Eu acho que isso é fundamental, porque hoje não tem nada mais fácil para você aumentar a capacidade organizacional de uma instituição do que investir em tecnologia. Então, por exemplo, as inteligências artificiais hoje conseguem analisar processos inteiros, conseguem analisar recurso, te listar, você consegue subir de repente hoje um determinado documento, um parecer, uma solicitação do cidadão e pedir para que ela te forneça 4, 5 soluções. Então, voltando lá ao primeiro eixo, né, tecnicamente correto, você pode usar de IA hoje, por exemplo, para discutir, me dê 5 soluções para esse problema. Ela vai listar, algumas vão ser absurdas, outras não. Então, ela permite até um brainstorm digital. Hoje dá para a gente avançar nesse sentido. E outros processos digitais, por exemplo, as prefeituras hoje que estão utilizando de processos digitais conseguem fazer com que antes um servidor conseguia despachar 5, 6 processos por dia, passa para 15, 20, porque ele não tem que pegar o processo físico, montar a pasta, colocar no lugar. Então, eu acho que ampliar a capacidade operacional, tecnologia é melhor do que pessoal, porque infelizmente pessoal você tem uma limitação. Você tem uma limitação da lei de responsabilidade fiscal, então você não pode sair contratando o quanto você precisa. A estrutura, ela nunca é suficiente, isso a gente já parte do princípio que sempre vai ter defasagem, e aí a tecnologia pode sim ser usada para suprir essas lacunas, mas o problema é o gestor público tem que entender e buscar essa tecnologia. Então, entender o mundo como está acontecendo, trazer soluções. Existem até programas de financiamento, PMAT federal, você tem linhas de financiamento para a modernização da administração pública. E eu acho que a grande solução é treinamento, muitas vezes, e tecnologia para melhorar a capacidade organizacional. Mas lembrando, isso é um ponto de inovação, isso é um ponto de melhoria. Mas assim, muitas vezes só esse olhar, saber se eu tenho capacidade ou não, e muitas vezes eu já tenho capacidade instalada para desempenhar determinada política pública. Muitas vezes não na primeira solução técnica, muitas vezes na segunda. Então por isso que é importante esse brainstorm para saber se tem esse encaixe. Excelente, Matheus. Para além do ferramental, para além da sistemática, a gente precisa pontuar aqui como inserir, pensando na implementação de políticas públicas, os recursos humanos. Como partilhar com ele essa motivação e, principalmente, avançar na capacitação? Acho que a administração pública ela é feita de pessoas, basicamente de pessoas e processos, né? Então, eu acho que a grande questão é você ter seus processos mapeados, porque muitas vezes a capacidade organizacional ela não atinge porque os processos não são claros. Um servidor faz de uma forma, o outro servidor faz de outra forma, então há uma falta de padronização. Então, criar um olhar de processo, você ter esse processo mapeado, você vai ver muita redundância. O processo sai aqui, vai para lá, de repente ele volta aqui, vamos melhorar, tornar isso mais fluido, né? Você consegue identificar a sua capacidade operacional. Porque muitas vezes você nem sabe qual é a sua capacidade operacional. Mas se a gente perguntar para algum dos prefeitos que estão nos assistindo, qual a capacidade operacional de julgamento de processo administrativo, de questionamento, de revisão de IPTU, por exemplo?
Isso aí, é 20 por dia, 10, é 50. Você não tem isso mapeado. Quando você tem mapeado, isso toma tantos minutos, eu consigo saber se o meu número de servidores, porque às vezes você cria uma política pública, vamos fazer uma atualização de planta genérica, por exemplo. Quando você faz isso, você vai ter um monte de ação de revisão. Você tem erro, tem cidadão que não vai contribuir. Então, por exemplo, uma vez nós fizemos no município uma atualização da lei de IPTU e determinados pontos a gente decidiu, embora o valor de mercado podia ser até um pouco mais alto, a gente sabia que aquele valor, se a gente estabelecesse, ia gerar tanto questionamento que a gente não ia ter capacidade de julgar os questionamentos a tempo de lançar o IPTU. Então eu falei, vamos pôr um valor mais baixo, que organizacionalmente menos pessoas vão discordar, porque é um valor que já ficou no linha do óbvio, mesmo assim a gente estava aumentando considerável essa tabela, mas assim, ainda estava abaixo do real, porque isso faria com que quase ninguém entrasse com o questionamento, porque se entrasse ia correr o risco de majorar ainda para cima. Então isso foi deixado bem claro, teve uma comunicação efetiva de quem pedisse, a lei estava prevendo que o valor apurado real seria o definitivo, então ele corria o risco de, ao entrar com o processo, ter esse majoramento. Isso inibiu, né, muita gente, embora possa até ser questionado esse majoramento administrativo, mas foi algo que constou na comunicação, então praticamente não teve processo de questionamento do IPTU, então não consumiu os poucos funcionários, era uma prefeitura, uma cidade aí de 30 mil habitantes, que não teria capacidade de fazer esse julgamento. Então, muitas vezes você vai mexer pequenos pontos para ajustar a sua capacidade humana operacional. Então, e aí depois você tem uma capacidade contínua, né, de melhoria de outras áreas do servidor, para tirar o servidor sempre da sua zona, eu não vou dizer zona de conforto, mas assim, a zona de habilidades que ele já domina, para ter novas habilidades, porque se não tiver estímulo também, a sua capacidade fica ali travada. Então tem que ampliar sempre, né? A gente tem uma curva de esforço no tempo, então você estima, eles produzem mais, depois volta. Então, depois poderia ser um treinamento inteiro, como manter dentro da chamada zona produtiva, e ela é linear. O servidor tende a cair, você tem que dar algum estímulo para ele se manter, porque normalmente é o pico. Quem já foi arrumar a sua casa sabe muito bem o que é isso. Você se empolga, toma decisão, vou arrumar tudo. Aí você começa, você vai. Aí você passa até da sua zona de esforço médio. Fica até desconfortável, e depois você para de arrumar e fica lá 2, 3 meses. Então o segredo é não fazer isso. E é o que os municípios tentam. Entra lá, motiva, leva todo mundo para o estresse. Então, é manter isso numa zona confortável, com pequenos estímulos, seja treinamento, seja motivação, premiações, seja mesmo atividades, enfim, para manter o servidor na sua faixa de produtividade máxima. É interessante esse ponto sobre esse ajuste, esse equilíbrio, né, nessa linha motivacional da equipe. Você pontuaria mais um exemplo sobre isso? Eu acho que essa questão de você ampliar a capacidade organizacional vem muito de quando você tem processos. Então, a gente já deu esse exemplo, mas é um exemplo muito bom de São Bernardo do Campo, né? A gente trabalhou no mapeamento de todos os processos. Quando a gente foi mapear alguns alvarás, por exemplo, quando você vai pedir um alvará, por exemplo, de uma pizzaria, envolve muitas questões. Então, se ela é a lenha, você tem todo um licenciamento ambiental, você tem toda uma questão de fumaça, de áreas da cidade, se é a gás, já é totalmente diferente. Então, por exemplo, se esse processo, só de você fazer um formulário bem claro para quem vai abrir uma pizzaria, eu cheguei lá, eu quero um alvará de pizzaria. No formulário constou que, em querendo forno a lenha, você vai ter que fazer isso, tal, não sei o que, você já preenche. Em sendo forno a gás, isso. A gente já fez com que muitos empreendedores já mudassem a ideia dele, porque senão eles ficavam xingando a prefeitura, que eu quero empregar, eu quero produzir, mas infelizmente para você queimar lenha numa cidade, numa metrópole, você precisa de regras, não você vai emitir fumaça para um prédio ao lado. Então isso é uma simples mudança organizacional que fez com que a maioria das novas pizzarias fossem a lenha, fossem a gás, quer dizer, e ele esquecesse a lenha. E lógico que ele via lá a lenha, tudo, mas depois ele analisava o caso concreto, sentava e falava, não vale a pena. Então uma mudança de processo. Só que o que acontecia antes? Ele ia ver isso lá no final. Ele fazia o pedido dele, ninguém falava disso. A prefeitura chegava, pedia um monte de requisição, aí ele tentava ir atrás de regulamentar, de ter a origem da lenha, de mudar projeto arquitetônico e tudo mais. Aí no final lá alguém falava para ele, não, mas por que não muda? Só que aí nisso ele ficou 2 anos travado. Então,
Uma simples mudança no formulário, né, fez com que uma política pública conseguisse ser mais eficiente, que é a política pública de desenvolvimento, de geração de emprego, quando você deixa a regra mais clara. Isso teve questões fazendárias, onde o processo também, você tinha uma questão que o processo não estava claro, então você tinha 3, 4 servidores, simplificou o processo. Para que se pede esse documento agora? Vamos pedir ele depois, ele não tem função nenhuma, não precisa. Então você simplifica isso, você fazer com que menos servidores. Senão eu tinha um monte de servidor, porque você imagina no caso da pizzaria. Eu acionei a vigilância sanitária para ir lá fiscalizar se o terreno está ou não numa área próxima de tantos metros de edifício. Aí ele foi lá, constatou que sim, envolveu o laudo, para no final, que ele descobriu toda a burocracia, ele mudou de ideia. Então, quer dizer, eu podia ter usado esse servidor, esse fiscal, para fazer outra coisa, simplesmente melhorando a comunicação do formulário. Então, às vezes é muito simples para me medir a minha capacidade organizacional. Aí, tipo assim, eu peço tudo no começo. Então, um determinado processo da prefeitura, vai tudo no início do processo. Aí você para a prefeitura porque ninguém consegue fazer aquilo. Diluindo isso no tempo, não, eu permito que alguns atos aconteçam, eu vou acreditar no meu munícipe. Então, você inverte, por exemplo, a questão de alvará é muito claro. Então, vou permitir que algumas atividades eles abram sem a fiscalização da prefeitura ir lá. Ele já começa a empregar, já vai produzir. Não. Nós vivemos isso aqui. Vou dar um exemplo do nosso escritório, algo muito simples. Quando a gente pediu o nosso alvará, o fiscal veio e falou, mas não tem todos os móveis. Eu falei, sim, mas eu não tenho alvará ainda, por que eu vou comprar todos os móveis se eu não sei se eu vou poder desempenhar essa atividade aqui ou não? Ele realmente falou, faz sentido, porque depois eu vou vir pedir para mudar. Eu falei, então eu estou apresentando um projeto, aqui vai ter um extintor, aqui. Mas foi um negócio engraçado, mas não está. Então, não, Então, assim, não é mais fácil falar, os requisitos são esses, preenche, e eu tenho 2 anos para vir te fiscalizar. Né? E nós ficamos aqui esperando meses para poder ter o alvará por essa questão de não estar bem organizado. Então, a capacidade organizacional da nossa prefeitura, ela não é compatível com a demanda, né? Então, aí fala assim, precisa contratar mais fiscais. Não seria, às vezes é muito mais inteligente mudar o processo, mudar a forma como ele é feito. Excelente. A gente está finalizando esse episódio, mas eu queria aproveitar a sua presença aqui, Matheus. Que conselho você daria para um novo prefeito, um secretário, quem está ali na posição de gestor, para melhorar assim rapidamente a capacidade organizacional do município? Eu acho que mapear. Eu acho que quando você está desenhando uma política pública, você pensar quem você precisa, o que você precisa, colocar isso numa planilha para saber se eu tenho, quais os recursos necessários. Tá? Isso é técnica clássica de administração. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de tantas pessoas, eu preciso de tempo, porque tempo também é recurso. Não adianta eu não ter capacidade operacional de tempo, eu não vou conseguir desenvolver isso, a gente tem que dividir o processo em 2, o projeto. É fazer uma lista, porque aí você busca uma solução já prévia, um plano de contingência para cada item. Olha, eu não tenho número de pessoas suficiente, eu vou realocar de outros lugares, eu vou treinar, eu vou investir em tecnologia para poder otimizar a minha equipe, eu não tenho os recursos suficientes, eu vou realocar, eu vou remanejar, ou eu vou para uma outra solução, não a melhor, mas mais barata. O tempo, eu não tenho todo esse tempo, como é que eu vou fazer para reduzir o tempo? Então, planilhar, né, porque você vai checar ponto a ponto de como fazer, né? Já é um início, porque eu falo, na verdade, se cria política, se vai para a prática, você descobre quando aí tem aquela, a gente está trocando o pneu com o carro andando como se isso fosse bom, e não é bom. Então é melhor você partir com o número de eixos suficientes, e muitas vezes você vai abortar, a gente vai abortar um projeto porque não é organizacionalmente implementável. Volta para trás, busca outra ideia, e o que é legal, nós estamos aqui no episódio 4, mas todo esse processo, olhar todos esses anos, desafonia um processo de 1 ou 2 semanas, que vai poder poupar muito tempo, porque você, nessas 2 semanas, começou a listar, perguntou para o servidor, vocês vão dar conta? Por exemplo, essa questão de planta genérica, vamos subir, mas aí vão dar conta dos recursos? E aí, se não recorreu a tempo, você vai ter que baixar de ofício, né? Olha a insegurança jurídica que ficaria causada porque você não planejou bem a sua capacidade operacional. Então, criar esses sistemas, né, essas metas claras, ter instrumentos mensuráveis. Eu consigo medir o desenvolvimento do servidor, eu consigo saber. Às vezes você vai ter que fazer teste de tempos e movimentos. Olha, pega o setor lá, olha, vocês vão julgar aqui 10 processos hipotéticos, vão fazer 10 alvarados, vão medir mais ou menos o tempo, que aí a gente já consegue ter um norte de como é que a coisa acontece, para não ficar empilhamento, né? Então, e depois aquela questão da avaliação contínua do desempenho organizacional, para ver se a organização está ampliando ou não a sua capacidade,
né, e sendo ajustada. Porque eu falo, o desafio maior da administração pública é fazer mais com menos. Então é sempre buscar fazer com o que você já tem. Porque chegar como solução, preciso contratar mais servidores, vai me falar, mas é muito fácil. Preciso de mais dinheiro, tá? Isso eu resolvo quase todos os problemas. O desafio é fazer com o que tem. Então olhar o recurso que tem, olhar o número de servidores que tem, a capacidade operacional que você já tem e criar políticas em cima da sua capacidade. Excelente. Agora a gente abordou o último eixo, né, do nosso curso de Design de Políticas Públicas. No próximo episódio, a gente vai trabalhar de forma conjunta, amarrando todo esse conhecimento técnico que você trouxe, trazendo mais exemplos. E eu gostaria de agradecer. Obrigado, Matheus. Até o próximo episódio.